Olá pessoal, vamos começar aí a nossa live. Gostaria aí de agradecer a todos presentes. Hoje a gente vai ter aí nosso convidado especial, o Elcio Zarpellon, que ele já está entrando, acabou de entrar aqui com o Elcio. Bem, Elcio, Conectando, olha aí. Pode falar da vontade, daqui a pouco você me chama e a gente continua. Vai dando suas pronto. boas-vindas aí. Então, obrigado aí, Elcio, por participar. Estamos aguardando aí a turma Pessoal, entrar aí isso. na live, dá um tempinho aí, o pessoal está entrando. Exato. E o objetivo hoje, assim, para quem já começou a entrar, a gente vai abordar aí um tema de um livro que para mim foi realmente um grande divisor de águas, assim, foram dois livros que revolucionaram muito, assim, na minha vida pessoal e profissional, que foi desse mesmo autor, que é o Dale Carnegie. O primeiro livro dele, que é o livro mais famoso, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E esse outro livro que eu acredito que está muito ligado aí a esse tema que a gente tá vivendo hoje em dia. Está todo mundo em casa, nesse momento aí de reclusão social, e aí as pessoas ficam muito preocupadas se vão perder o emprego, quem é empresário, se vai continuar, se vai conseguir manter a empresa, se vai continuar a dar conta dos negócios, se vai conseguir manter os seus funcionários, e aí as pessoas estão todas em casa, às vezes, eu vi uma reportagem esses dias falando sobre a China, né, que foi o primeiro país que entrou e já está saindo desse momento do coronavírus, e disse que o alto índice de divórcios que aconteceram, de problemas pessoais que começaram a acontecer quando as pessoas começaram a ter esse convívio interno aí muito grande, que acredito que esse livro ajuda muito aí, o tema do livro, que é justamente para a gente evitar as preocupações e começar a viver, né? Então, é um tema muito bom, porque as pessoas estão dentro de casa e poderiam estar pensando em outras formas de vida, em outras qualidades de vida, e aí eu achei o tema muito oportuno para a gente estar falando hoje, e convidei aí o meu grande mestre aí, Elcio Zarpellon, que foi eu fiz o curso, acho que há 20 anos atrás, o primeiro curso que eu fiz da Dale Carnegie com eles, Mais depois um fiz tempo. vários outros cursos, e uma pessoa que eu admiro muito e que me ensinou muita coisa. Então, Elcio, respeitando aí quem já entrou, né? Então vamos já começando aí aos poucos, se você puder se Vamos. apresentar, falar um pouco aí sobre você, sobre a Isso. Dale Carnegie como um todo, né? Que às vezes tem pessoas que podem já ter ouvido falar do livro, mas não conhecem um pouco o que é a Dale Carnegie, né? Essa parte do livro, né, como evitar preocupações e começar a viver. A pergunta em si, né, ela é instigante e pode até às vezes falsamente passar uma imagem assim que pronto, você vai ler e como um toque de mágica está tudo resolvido. Tua vida fica uma maravilha, fica excelente, porque você vai saber controlar todas as preocupações. Isso não vai acontecer. O livro ele não faz, né? O livro é fantástico, os livros são fantásticos, mas eles não fazem algo pela gente. Ele nos dá uma informação e a partir daí nós temos que ter a nossa ação, a nossa iniciativa. Então nós vamos rodar em torno, né, girar em torno dessa atividade. Vamos falar algumas técnicas, algumas regras, alguns princípios do livro e através de alguns exemplos, né, meus, seus, e de outras pessoas que a gente vai lembrando, vamos falar e dizer, olha, isso aqui funciona dessa forma, isso não funciona dessa forma. Eu, com uma certa frequência, digo assim, olha, você pode aprender basicamente sobre qualquer tema, né? Se você vai se tornar um expert naquilo ou não, depende do quanto você vai se dedicar àquilo e desenvolver uma certa habilidade. Eu, por exemplo, eu tenho ainda, assim, mas não é objetivo, seria só um sonho, assim, uma vontade de tocar violão. As poucas vezes que eu tentei, como não é objetivo, vamos ver se está certo. Cara, não consigo.
Não tenho. Eu não canto bem e não toco violão, não toco instrumento de jeito nenhum. E aí eu tentar cantar e tentar tocar um violão, aí ficou praticamente impossível. Mas eu sei que se eu insistir um pouco mais nisso, eu vou tocar um pouquinho violão. Mas o tempo que eu vou me dedicar e o retorno que eu imagino que eu teria não é o suficiente. Então deixa para os meus amigos que tocam violão, aí a gente desfruta de momentos juntos. Isso aí tem a ver com o controle de estresse. Porque é quanta ansiedade uma situação merece que eu me dê para ela. Porque tem situações que elas, e o momento que nós estamos vivendo, né, Luiz Cláudio, eles são realmente estressantes. É uma situação difícil, é uma situação inédita no mundo, nunca ficou assim, todo mundo praticamente dentro de casa, preso, né? Não deixa de ser preso, e aí eu até imagino assim, olha, eu tenho que me vigiar para não fazer nenhuma besteira, para não ir um dia preso dentro de um presídio, porque se está dentro de casa, que é um lugar que eu amo, a minha casa, mas está confinado aqui já é difícil, imagina lá dentro de uma cela. Mas vamos trocar ideia, as pessoas vão entrando, né, chega um pouquinho mais de gente e nós vamos apurando aí a nossa conversa. Bom, ô Elcio, e aí quando o pessoal está entrando aí, fala um pouco sobre o Dale Carnegie, né? Pode ser que algumas pessoas ainda não conhecem, né? Quem foi o Dale Carnegie, o que é o Instituto Dale Carnegie, até para você poder falar um pouco aí sobre a empresa, a organização e o autor, né? Que aqui. Perfeito. O autor, que leva o nome da empresa, né, o Dale Carnegie, o Dale Carnegie, as pessoas mais falam aqui no Brasil, ele começou em 1912, há 107 anos atrás. Ele foi uma pessoa de relativo sucesso na faculdade, só que ele não tinha habilidades atléticas. Nos Estados Unidos é muito importante as habilidades atléticas para você se destacar. Como ele não tinha nenhuma habilidade atlética, ele acabou indo para os cursos que tinham, os concursos dentro da faculdade de oratória. E acabou se dando bem. E foi um grande destaque na Universidade do Missouri, nos Estados Unidos. E depois disso, quando ele saiu, participou de várias atividades, ele era de uma família muito pobre, tinha que trabalhar para ganhar dinheiro, foi ser vendedor, uma série de pontos. Aonde ele entrou, ele se destacou como vendedor. Depois ele fez um curso de teatro, fez alguns poucos filmes, não teve assim um sucesso como ator, mas percebeu e as pessoas comentavam, Dale, você tem uma grande habilidade de fala, uma habilidade oratória. E aí, a convite da Associação Cristã de Moços, em 1912, ele começou a primeira turma dele em Nova York. Eu tive, assim, para mim, né, foi um privilégio de visitar Nova York e ir lá na sede da Associação Cristã de Moços, onde ele começou tudo na época. E ele teve um insight muito bacana, que quando ele se preparou para a aula, e muitas pessoas foram na aula dele. E aí ele preparou uma aula de 3 horas. Quando deu 20 minutos, ele tinha terminado de dar todo o conteúdo que ele tinha preparado. E aí ele pensou, meu Deus, o que eu faço agora? E ele teve um insight na época, que até hoje perdura dentro da Dale Carnegie. Ele pegou e colocou os participantes para irem lá na frente falar. E aí começaram a ir um a um dos participantes, muitos relutando, mas começaram a ir, e ele começou a interagir com as pessoas. Ele até foi a pessoa, digamos assim, que inventou essa interação, essa conectividade do orador com a sua turma. E ele ficava ajudando as pessoas a falar. E eu lembro muito bem, lendo a biografia dele, pelo que pessoas compartilham, eu estou há 33 anos na empresa. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente, nas convenções, a esposa dele. Porque o Dale já faleceu há muito tempo, mas a esposa, a Dorothy Carnegie, eu a conheci. E ela mesmo comentava, e outras pessoas que o conheceram também comentavam. Ele tinha uma empatia muito grande com as pessoas. E o foco dele sempre foi ajudar as pessoas, fazê-las atingir os seus objetivos. E ele não estava muito interessado em crescer, ele estava interessado em ajudar os outros. Depois da entrada da Dorothy na empresa, casou com ela, e ela acabou entrando na empresa, começou a participar, ela começou a trazer, disse que nós precisamos tornar a empresa uma empresa mundial, vamos para outros países também. Ele, não, estamos bem aqui nos Estados Unidos, todos os estados têm, nós estamos com muitos instrutores.
E a empresa evoluiu, cresceu muito, hoje em mais de 80 países, ora sobe mais de 90, menos de 90, vamos dizer mais de 80 que está garantido, já com mais de 8 milhões de pessoas treinadas, né, fruto desse trabalho que ele iniciou. Foi um homem, uma pessoa em uma cidade, depois no estado, num país, e hoje uma empresa aí que está em vários países do mundo. E o principal ponto que a Dale faz é estar concentrada em dar liberdade às pessoas. Eu lembro assim, falando um caso bem específico meu, passei 5 anos numa faculdade de Direito, 5 anos sem fazer uma pergunta, porque eu morria de medo de perguntar, de falar alguma coisa, de dúvidas eu tinha muito, eu não tinha sequer coragem de levantar a mão e fazer uma pergunta. E depois que eu fiz o treinamento, já no finalzinho da faculdade, aí eu desandei a falar, gostei. Na verdade, eu queria me comunicar, mas tinha uma falta de autoconfiança muito grande, tinha muito medo de vexame, de passar vergonha, de não ter as respostas. E a Dale me deu isso, né? Através do treinamento Dale Carnegie. À época eram de 14 semanas, hoje são 12 semanas. Dependendo do que você faz, são 8 semanas. E então eu ganhei muita liberdade. Me expresso, falo, me comunico. Ah, mas você não tem medo de nada? Tenho medo de muita coisa. Só que a falta de autoconfiança que me impedia antes de fazer algo, hoje não me impede mais. Hoje eu mesmo com medo levanto e faço em determinadas situações. E caminhando aí, Luiz Cláudio, um pouquinho mais aí para o nosso lado do controle do estresse, o medo está ligado a praticamente todo o nosso estresse. Porque, na essência, o que é o estresse? É o medo que algo dê errado, é o medo que alguma coisa aconteça de errado e você não consiga lidar com isso, não consiga se desenvolver, não consiga sair dessa situação. Então, a fundo, não é... Vamos falar um exemplo específico. O medo é de perder o emprego de muitos. Na verdade, o medo em si não é de perder o emprego. O medo é o que vai acontecer depois que perder o emprego. Então, aí começa a gerar as preocupações. Eu não vou ter dinheiro, eu não vou pagar minhas contas, eu não vou conseguir sustentar minha família, eu não vou conseguir manter meu filho no colégio. Aí começa a vir uma série de preocupações de algo que ainda não existiu. Então, uma pergunta, assim, direta, que parece simples, eu sei que não é pelo fato de quem está vivendo isso, na iminência de viver isso. Se você perde emprego, o que você vai fazer se você perder o emprego? Começa a pensar já o que você faria se você perder, né? Se você viesse a perder o emprego. Ah, eu vou ter que preparar currículo, eu vou ter que enviar para outras empresas, eu vou falar com amigos, eu vou... Então, ó, isso são ações. Nós temos que sair da preocupação e nos ocuparmos. Então, se isso ocorrer, já deixa o teu currículo pronto, já faça uma lista de pessoas que você vai contactar, de empresas que você vai mandar isso, ou se você, como empresário, estiver na iminência de falir, qual será o teu próximo passo? O que você vai fazer? Eu tenho visto muita gente, né, eu praticamente só saio ali para ir no supermercado, fazer compra e voltar, e se eu vou no supermercado, ó, tem que me proteger. Isso é uma ação. Não adianta ficar com medo de sair, de ir no supermercado. Eu vou ter que ir, eu vou ter que fazer compra, vou comprar comida para minha casa. Então eu tomo alguma providência. Então a preocupação em si, ela não resolve nada. Qual é a ação que você tem que ter? Tem que tomar uma providência diferente para que você realmente obtenha um resultado diferente. Então o fato de você se preparar para algo ruim que possa acontecer não é ser pessimista, é estar preparado. Porque, convenhamos, né, Luiz Cláudio? Pessoas que, de uma certa forma, tinham uma reserva, uma poupança, fizeram investimento, de repente tem imóveis, né, comprou, investiu em imóveis a vida inteira, tem imóveis alugados, então tem uma renda. Comprar imóvel é sempre um momento, digamos, eu vejo, do meu ponto de vista, sempre que você pode comprar algo, imóvel, por exemplo, você está fazendo o investimento certo, adequado. Ele está ali contigo por resto da sua vida. Né? Se você tem um dinheiro aplicado, e pode ter dinheiro aplicado, ótimo, parabéns para quem tem. O dinheiro aplicado ele pode sumir, ele pode ter uma baixa na bolsa, etc., como tem ocorrido, mas o imóvel ele pode até passar por um momento difícil, mas ele está lá, ele continua firme, sólido, seguro para você continuar. Então, se alguém fez a reserva e tem alguma reserva feita, passa por uma situação difícil como essa com um pouco mais de tranquilidade. E quem não tem a reserva está torcendo para que as coisas mudem mais rápido. Né? Mas eu estou falando muito. Faça aí alguma pergunta ou dê algum exemplo teu. Elcio,
no livro, né, a gente tem muito, tem os princípios, né, que se fala muito sobre os princípios, que chama chamado livro de ouro, né, os princípios básicos dos ensinamentos do Dale, né. Eu estava vendo aqui agora um princípio específico, que é o número 2 desse livro, de como evitar preocupações e começar a viver, é justamente um pouco do que você está falando, né, de como quais são os princípios para superar suas preocupações. Aí ele comenta, como enfrentar os problemas, pergunte a si próprio, o que de pior pode acontecer? Prepare-se para aceitar, né, o pior. Tente melhorar a situação partindo do pior, né? Então, acho que é um pouco disso aí do que você está justamente falando, que às vezes a pessoa está lá, está com medo de perder o emprego, ou de ficar doente, de acontecer alguma coisa, mas o grande fato é saber como enfrentar caso o problema realmente aconteça. Né? Exatamente. Se vier a acontecer o que eu estou com medo, como é que eu posso, a partir daquele momento, eu vou ficar desesperado pela possibilidade de perder o emprego, por exemplo? Não, eu vou continuar trabalhando, continuar fazendo o que eu estou fazendo, mas se acontecer, ok, se acontecer, eu não vou ter que me irritar. Aconteceu, fui demitido, algo parecido, meu negócio quebrou, aí eu vou ter que dar os próximos passos. Eu não posso parar, eu tenho que continuar em ação. Então, quais seriam os próximos passos? Como você falou, pega o item B, ok. Então, o primeiro, né, a letra A ali. O que de pior pode acontecer? Ok, perder o emprego. E depois, prepare-se para aceitar esse pior. Ok, se acontecer, eu vou ter que enfrentar. Agora vem a letra C, para não ser pessimista. Comece a melhorar as coisas a partir desse pior. Porque é uma questão psicológica. Nada acontece abaixo do pior. Esse já é o pior. Tudo que vier a acontecer começará partindo desse princípio. Então, você vai mandar currículo, você vai conversar com pessoas, você vai falar com um monte de gente, você vai começar a se mexer, vai começar a reativar seus contatos. Daí a importância de sempre ter bons contatos, bons relacionamentos, né? Um network fantástico. Diga-se de passagem, a maioria dos bons cargos, dos bons empregos, dos bons negócios surge dos bons relacionamentos. Um amigo que indica, te indica, e você tem um negócio, ele indica para as outras pessoas, né? E vice-versa. Então, você faz um bom trabalho com a sua equipe, você é recomendado por outras pessoas. Então, o fato de pensarmos no pior e começar a agir a partir do pior não é negativo. Ok, vamos lá. Eu estou com uma instrutora minha que pegou o coronavírus. E aí, né, que um pouquinho antes de entrar na quarentena, ela estava numa visita pessoal com um empresário e, ok, na sequência veio o confinamento. E ela começou a sentir os sintomas, ligou para uma médica, amiga dela, a médica fez umas perguntas, ela já tinha descoberto que esse empresário acusou o coronavírus, né, então ele estava detectado realmente que tinha, e ela começou a ficar com esses sintomas. A filha também pegou, o marido não. Como a filha é novinha, assim, é relativamente tranquilo. A gente fica preocupado, mas o que a gente faz? Né? Houve a necessidade de levar a filha no médico? Não. E nem ela precisou ir. A médica trabalhou com isso à distância, porque ela teve praticamente todos os sintomas. O que ela não teve foi, ela teve febre, teve diarreia. Sim, lembrei. O que ela não teve, que é o principal, é a falta de ar. Mas todos os outros sintomas ela teve. Aí a médica orientou, se você tiver falta de ar, aí sim você me liga e você irá urgente para o hospital. Enquanto não tiver falta de ar, que é o que acontece com a maioria absoluta das pessoas, que pegam, a maioria não pega, 99% não pega ou mais, mas os que pegam tem que analisar os sintomas para ver se você vai fazer algo. Então ela está em casa, né, sem a necessidade de medicação, nem a filha, o marido por enquanto não demonstrou sintoma nenhum, e a vida está seguindo. E ela falou, qual é o pior, quando eu bati um papo com ela, qual é o pior que pode me acontecer, ela disse. É eu começar a sentir falta de ar e o meu marido tem que me levar para o hospital. E lá eu vou fazer um tratamento. Ela já está isso com o quê? Acho que já passou aí dos 14 dias. Né? Se não passou disso, ela está perto disso. E ela está bem. Então, se tivesse acontecido algo, ela já sabia o que fazer. E isso é fundamental no controle de estresse, controle de preocupações. Eu digo assim, ó, eu não, né? O treinamento da Dale Carnegie, quando você participa disso. Não é que você vai evitar a preocupação. Preocupação você tem que ter. Ela é útil porque ela te resguarda, te deixa prevenido com uma série de coisas. O excesso de preocupação, esse é o problema.
Então você tem que manter a sua preocupação numa perspectiva adequada. Vai resolver você de noite ficar acordado, não conseguindo dormir, ansioso, pensando, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Ou se isso te mata, te desestrutura, te suga energia, faz acontecer até alguma doença psicológica contigo. Não resolve. Um exemplo que eu uso, mas até um tempinho quando eu usava esse exemplo, veio na minha cabeça agora. Água fervendo. Se você vai ferver uma água, por exemplo, lá na chaleira, para fazer um chá, alguma coisa, a hora que ela ferve, você tem que desligar. Se você não desligar, o que começa a acontecer com a água fervendo? Ela começa a evaporar. Ela começa a evaporar e ela some. É como as suas energias. Se você se preocupa sem fazer alguma coisa, sem ter uma utilização direta com aquela ansiedade que você está tendo, você vai se desgastando e daqui a pouco você desmorona. Então começou a ter uma ansiedade, começou a ter alguma... Cara, direciona a tua ação, faça alguma coisa. Entra um outro princípio que eu gosto também, mantenha-se ocupado. Porque você estando ocupado, você está com a cabeça focada em algum ponto. Um dos exemplos, não sei se tu lembras, faz tempo, talvez tenha lido o livro, eu lembro assim do exemplo de olha que coisa mais terrível, né? De um pai que tinha perdido um dos filhos. E ainda tinha um outro pequeno em casa, mas tinha perdido um dos filhos. E aí ele estava extremamente preocupado, não comia direito, não vivia direito, estava se adoentando e não estava dando atenção para o filho. Isso já há muito tempo. Até que um dia esse filho que estava vivo o chama e diz, papai, me ajuda a montar aqui esse brinquedo. E ele passou mais de meia hora com o menino ajudando a montar o brinquedo. Quando ele se deu conta, depois que ele terminou, ele disse, nossa, nos últimos meses foi o primeiro momento que eu consegui parar de estar preocupado e de estar deprimido. Foi quando ele se concentrou numa outra atividade, ajudando um terceiro, no caso, o filho dele. Ele manteve-se ocupado e a mente dele ocupada com uma outra atividade produziu melhor. Então, esse é um excelente, digamos assim, macete, uma excelente técnica, uma excelente atividade que você pode ter. Mantenha-se ocupado hoje em dia, né, em home office, com algo útil. Leia, faça alguma atividade, converse de forma salutar com as pessoas, porque não adianta você conversar com pessoas fazendo uma ligação, um WhatsApp, um vídeo, onde a pessoa te desça para baixo. Né? Agora há pouco eu vi um WhatsApp que alguns colegas mandaram, onde ele mostra assim, a mesma perspectiva, né, perdão, a mesma notícia sobre duas perspectivas. Uma notícia sendo negativa, dizendo a quantidade de gente que pegou o coronavírus, a quantidade de gente que adoeceu, a quantidade de gente que morreu. Por outro aspecto, a mesma notícia com outro ângulo. Olha a quantidade de gente que não pegou, olha a quantidade de gente que pegou e foi salva, olha a quantidade de gente que ficou boa, olha a quantidade de gente que ficou curada. É claro que a gente sente quando as pessoas morrem, porque aí, né, nesse mundo atual não tem mais remédio, não podemos fazer mais nada, já fomos do outro lado, digamos assim. Então, o que eu posso fazer? Quais são as minhas ações, as minhas atitudes, olhando por um ponto de vista diferente? Aquela velha história do copo d'água, né? Metade com água. Uns vão dizer que está metade do copo cheio, outros vão dizer que está metade vazio. É o mesmo ponto de vista. Eu prefiro olhar que o copo está metade cheio, porque eu tenho algo para fazer com essa metade cheia. Mas se eu olhar para a perspectiva do metade vazio, opa, eu tenho mais 50% para colocar de água ainda. Então, de qualquer forma, você olha de uma forma positiva para alguma coisa. Esse é um fator fundamental. Você tem que encarar as coisas de forma mais positiva. Tem uma pergunta aqui, Elcio, que a pessoa que fala o seguinte, você acha que devemos evitar ver muitas notícias para não poluir muito a nossa mente, né? Porque hoje você liga o jornal, todos os jornais estão o tempo todo só falando de notícias ruins, né? Então, você acha que seria uma boa opção parar um pouco aí de ver menos jornal? Qual é a sua opinião? Você lembra quem foi a pessoa que fez a pergunta ou não? Foi a Lidiane. Lidiane. Então, Lidiane e os demais. Vou dar um exemplo para te responder. Nesse momento, alguém dos que estão aqui presentes estava pensando em sorvete? Provavelmente não. Estava pensando em morangos?
Provavelmente não. Mas agora que eu falei em morangos, que eu falei em sorvete, provavelmente você já visualizou um sorvete que você gosta, ou disse não gosto de sorvete, ou com vontade de tomar um sorvete, que bacana. Eu estou gerando uma expectativa em você. Porque é algo que você não tinha na sua mente, agora foi colocado na sua mente, trazendo alguém que te passou uma notícia e deu uma informação. Eu tenho feito o seguinte, eu não assisto canal fechado. Perdão, não assisto canal aberto. Para não dar atenção a essas notícias. Primeiro que as nossas redes sociais já estão nos dando aí muitas notícias, e mesmo ali eu tenho que filtrar. Porque daqui a pouco eu olho, opa, essa aqui vai ser uma notícia negativa. Não, eu não quero nem dar uma olhada. De vez em quando, né, eu dou uma olhadinha na rede social para me situar um pouco no que está acontecendo. Por exemplo, meu filho está lá em Curitiba. E diz, pai, olha aí que bacana, ele tem um negócio lá, uma hamburgueria e choperia. Que as pessoas não podiam ir até lá. E o negócio dele é aberto, as pessoas chegam. Então ele foi impedido de fazer isso. Ele já vinha pensando e aí colocou em prática a atividade do delivery. Começou a fazer entregas e atendendo a pedidos. Melhorou um pouco o negócio dele. E ontem ele deu a notícia. Saiu um decreto aqui em Curitiba liberando o comércio. Então as pessoas estão voltando e ele já sentiu ontem e hoje que o movimento dele melhorou. Ou seja, mas é o comércio liberado com algumas restrições. O pessoal tem que usar máscara, não pode ter aglomerações. Ou seja, está sendo tratado de forma vertical e não de forma horizontal. Eu acredito que isso é o que é minha opinião, né? Que deve acontecer com o país. Nós temos que voltar o quanto antes para as nossas atividades, respeitando, né, preservando vidas com as pessoas de mais idade, né, grupo de risco, que tem algum tipo de doença, diabetes, pressão alta. Esse pessoal tem que, né, realmente se preservar, ficar em casa e ser cuidado pela família. Os demais precisamos voltar a trabalhar. Então, sim, não vamos dar ouvido a tanta notícia ruim, porque é assim, impressionante. Muita gente diz, a imprensa só dá notícia ruim. Não é que a imprensa só dá notícia ruim, ela está noticiando o que está acontecendo. Às vezes o ponto de vista que é colocado é um ponto de vista negativo para chamar mais atenção. Então, se eu estou consumindo isso, eu vou ser o reflexo disso, vou estar tenso e preocupado mais e mais. Procura ver as notícias boas, que as notícias boas não colocam um pouquinho mais para cima. Tem uma regra de ouro também que eu acho muito legal, que ela fala assim, acabe com o hábito de se preocupar antes que ele acabe com você, né? Ele diz, mantenha-se ocupado, não se aflija com ninharias, utilize a lei das probabilidades para banir as suas preocupações, coopere com o inevitável, decida quanta ansiedade uma situação merece, recuse a se conceder-lhe mais, e não se preocupe com o passado, né? Eu acho que também se encaixa muito aqui com o que a gente está falando. Você comentou um pouco mais cedo sobre as pessoas também buscar se reinventar, né, de não ficar só enxergando o problema como um todo. Eu tenho um exemplo próprio na minha própria imobiliária. A gente está todo mundo trabalhando de casa, de home office, assim, os nossos escritórios estão fechados, nós temos 3 escritórios atualmente, mas estão todos fechados, está todo mundo trabalhando de casa. Mas a gente começou a uma coisa que, inclusive, já era muito da interesse meu, que era nos destacarmos numa venda mais virtual, num atendimento mais online. Então, essa crise me fez me reinventar um pouco na questão do atendimento, e eu já tenho históricos nesse período aí da pandemia, de que a gente conseguiu fazer uma venda 100% virtual. Não existia uma visita física no imóvel. Eu fiz uma transmissão de vídeo com a pessoa, a gente fez uma visita como se fosse virtual, eu mostrei as imagens e tudo, e a gente conseguiu concluir o processo todo sem uma visita física. Mostrei onde era a localização. Então, assim, é uma forma de a gente estar se reinventando, a gente está vendo aí os próprios médicos, tantos locais aí agora que estão fazendo terapia por videochamada. Então, eu acredito que quando acabar toda essa crise, mesmo sendo tão pouco tempo assim, a gente não está falando de algo nem de 30 dias, né? Aqui no Ceará foi no dia 19 de março que foi decretado, então ainda vamos fazer 30 dias, mas acredito que quando isso acabar vai mudar muito os nossos hábitos.
porque as pessoas já enxergaram que elas não precisam estar se deslocando tanto para se fazer reuniões, pode fazer uma reunião por videoconferência, você pode fazer atendimentos online, a gente vê até os próprios cartórios de imóveis aí que começaram a implantar várias coisas, serviços que eram online, que já poderiam estar disponíveis e acabaram colocando agora só porque está precisando ficar fechado, né? Então, queria que você pudesse falar um pouco também sobre isso, sua opinião, o que você acha. Tem muita e o pessoal coisa aí que tiverem aí, assim, só antes de responder, Elcio, você comentou aí sobre o sorvete, está todo mundo dizendo que está querendo sorvete aí agora, estou com desejo, e queria falar com o pessoal que quem tiver perguntas aí, podem estar falando que eu vou lendo aqui e vou passando para o Elcio responder para vocês. Aproveitem aí que o Elcio é um grande expert no assunto aí. Mas pode falar. Obrigado. A gente conhece um pouquinho, daí 33 anos de empresa, trabalhando especificamente com isso, a gente traz alguns bons exemplos. Aqui, assim, você falou, tem tanta coisa boa para trabalhar em cima do que se disse, né? E uma que eu digo assim, cara, que bacana, você fez, de uma certa forma, uma entrega, fez um delivery. Tu foi e entregou até a mente da pessoa, ela viu um vídeo, ela olhou, ela participou. Eu acredito que muitos negócios vão se fechar nesse sentido, em todas as áreas daqui para frente. Tem muita gente, uma amiga hoje falou comigo, olha, eu peguei o carro hoje e precisava comprar um material porque eu estou fazendo uma pequena reforma aqui dentro de casa e o pessoal está vindo trabalhar. Aí eles pediram para que eu comprasse alguma coisa. E ela entrou em contato com algumas lojas, e tem lojas de material de construção que estão fazendo como é que é? O delivery, não, o drive-thru. Você chega lá de cara, você não sai de dentro do carro, você faz o teu pedido, daqui a pouco eles vêm, colocam no carro, paga, etc. e vai embora. Com praticamente todas as atividades. Eu tenho em frente ao escritório uma loja do McDonald's, que o McDonald's tem delivery. E não sei se você sabe como é que surgiu a história do delivery dentro do McDonald's. Tinha uma loja do McDonald's em frente a uma unidade militar nos Estados Unidos e os soldados não podiam sair para ir lá comprar lanche, né? Só a partir de uma certa graduação que você tem, sargento para cima, oficial, que você pode sair do quartel durante o expediente e voltar. O soldado ele não pode sair, teria que ter uma autorização especial. Então, o máximo que eles conseguiram na conversa foi, não, se o pessoal pega o carro, vem aqui, passa e leva, ele não pisa no chão, ele volta para a unidade. E aí, dessa forma, por a iniciativa de um franqueado, né, que depois a pessoal da diretoria foi lá e descobriu isso e implantaram no mundo inteiro. Então, normalmente na dificuldade que surgem as boas ideias. É quando a situação aperta, é quando a água sobe, que os bons nadadores aparecem. Então, na dificuldade, olha aí, poxa, eu não posso levar meu cliente lá olhar o móvel. De que outra forma, né? Eu gosto muito da DQMP, de que maneira podemos? De que maneira podemos levar o nosso cliente a ver o imóvel sem que seja fisicamente? Você já está fazendo isso. E eu reforço aquela ideia. Hoje é um momento, uma situação difícil, lógico, mas eu vejo como um momento fantástico para você fazer alguns investimentos. Investimento de um imóvel, se você tem um dinheiro sobrando, uma boa reserva que você pode adquirir um imóvel, faça isso, porque provavelmente, não acompanhe, você acompanha, provavelmente ele vai estar num preço menor, porque menos negócios estão acontecendo. Então, uma excelente oportunidade. Eu lembro muito do Warren Buffett, que você compre, né, na baixa e vende na alta. Parece simples, mas é uma verdade. Tem momentos difíceis, os preços baixam, você adquire, na sequência você vende com um preço mais elevado. Vende ou fica para você alugar um imóvel, né? É algo fantástico. Eu queria comentar que uma das minhas filhas, eu digo assim, nesse meu segundo casamento, nós temos 3 filhos. Um que veio do meu e 2 da minha esposa. Então, nós temos 3 filhos, né? Eu tenho 2 enteadas, mas são filhas porque há mais de 20 anos que eu já estou com elas. E uma delas é médica. E no começo da pandemia, o que ela fez? Com uma outra amiga médica. Alugaram um apartamento e foram morar nesse apartamento. Eu falei, mas por que você vai fazer isso, querido? Ela disse, não, para preservar vocês aqui em casa. Porque eu estou direto lidando com pessoas doentes, com coronavírus no hospital, tenho feito diversas cirurgias, uma série de coisas que ela faz especialidade em cirurgia, né, a residência dela. Então, ela está muito em contato com pessoas infectadas. O ambiente hospitalar é o ambiente, acho que, mais propício para você poder pegar. E eu achei bacana a atitude dela, uma atitude altruísta, de não, deixa eu ir para um outro local, temporariamente, até que tudo se resolva,
e eu volto para nos preservar. Isso é uma atitude para evitar um estresse, para evitar uma preocupação, para evitar algo maior. Então, toda atitude que a gente toma com antecedência, visualizando algo ali da frente, pode nos fazer bem. Uma delas, como você falou, é manter-se ocupado, né? Essas inúmeras ideias que tem. Poxa, mas eu não consigo ter ideia, eu não consigo visualizar uma situação diferente para o meu negócio. Ligue para pessoas que você conhece, que não são pessoas negativas, troque ideias, converse, né? Mantenha-se ocupado falando com gente que agrega valor, fala com gente que busca solução para problemas e não pessoas que te trazem problemas. Eu não quero pessoas do meu lado hoje que estão me trazendo problemas. Eu quero trocar ideias para que a gente evolua. A gente dentro da Dale Carnegie, por exemplo. Vocês estão lançando programas online agora? Não, a Dale Carnegie há 10 anos que tem programas online. Agora nós estamos intensificando, isso é verdade, estamos intensificando os programas online, até em razão da atual situação. Mas há 10 anos que nós já temos os programas online. Então, pessoas físicas, né, ou mesmo pessoas jurídicas, que querem comprar uma vaga, 2 vagas, 3 vagas, ou fazer um grupo fechado, tem diversos temas para serem trabalhados. O controle do estresse, o trabalho em equipes virtuais, né, cultivando uma atitude, né, mental mais proativa, uma série de fatores que podem ser trabalhados. Mas se a pessoa não tem a iniciativa de buscar, de fazer algo por si, você vai esperar que as coisas aconteçam? Ah, mas eu tenho fé. Eu também tenho fé. Até um dos 30 princípios, né, que está na 5ª parte dos 30 princípios, com 4 letras, diz assim: a melhor maneira de vencer as preocupações. Reze. Reze, ore, tenha sua fé. Ah, mas eu não tenho fé, eu sou ateu. Ok, pronto, continue, não tem problema nenhum. Essa é a sua opção, é o seu ponto de vista, você tem que ser respeitado. Mas aqueles que têm fé, eu gosto de dizer uma frase assim, que eu tenho falado há muito tempo já. Deixa eu ver se eu lembro dela aqui. Ore, né, reze, ore, como se tudo dependesse de Deus. Mas haja como se tudo dependesse de você. Né? Essa mescla aí pode te fazer ter ações mais proativas, mais produtivas, mais direcionadas. E uma mensagem assim, Luiz Cláudio, antes que eu esqueça, que eu gosto de deixar, quando eu me convido para a live, ou mesmo estando pessoalmente, né? É assim: qual é a sua visão? Porque a gente fica muito focado no hoje, né? Abaixa a cabeça, fica olhando para o umbigo, só pensando nos seus problemas. Como é que você quer estar daqui 6 meses? Como é que você está daqui 1 ano? Como é que você quer estar em abril do ano que vem? Porque isso vai passar. Tudo na vida é cíclico. Tudo, tudo, tudo. Né? Então, qual é o legado seu que você quer deixar? Quando essa pandemia toda passar e a gente voltar ao normal, trabalhar, produzir, e nós vamos precisar fazer muito isso para retomar o que já foi perdido, as pessoas vão olhar para você e vão dizer o quê? Ah, eu gostei do Luiz Cláudio, porque na época da situação difícil, ele fez lives, ele deu ideias, ele facilitou, ele criou condições. Sempre que eu conversava com ele, ele dava uma ideia diferente. A gente sempre evoluía quando falava com ele. Então, você vai deixar um legado bacana. Diferente, às vezes, de alguns que... E aí, como é que foi o fulano? Ah, cara, foi difícil. O fulano só pensava para baixo, só via problema em tudo. Quando tinha o sol, ele dizia, mas eu acho que pode chover. E quando estava chovendo, ele acho que vai chover mais ainda. Cara... Qual é o legado que você quer deixar? Não só profissional, dentro de casa. Como é que você está dentro de casa? Olha para mim, olha no meu olho aqui. Ó. Como é que você está dentro de casa? Você está sendo uma pessoa que está produzindo? Está sendo uma pessoa que gera um bom ambiente? Ou está reclamando de tudo? Está ranzinza, está reclamando, está reclamona. Ah, isso não serve, aquilo não dá, não serve, não presta. Gente, está todo mundo na mesma situação. Então, que tipo de jogo a gente pode fazer? Que tipo de brincadeira a gente pode fazer em horários específicos? Criar uma rotina boa, não ficar 100% do tempo ligado no celular, no computador. Cria momentos na hora das refeições, pelo menos, que aproveite, que muitas famílias, já há quantos anos que não faziam mais refeições juntas? E agora estão fazendo refeição todo dia, café da manhã, almoço, jantar, lanche. Então aproveita esse momento para ficar sem equipamento eletrônico, sem celular, sem computador e troca ideia, se aproxima. E quando você quer, de repente, chamar a atenção do outro para alguma coisa, não diga assim, ah, você está fazendo algo que me incomoda. Não, só, eu estou me sentindo incomodado com tal situação. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Chama para você a responsabilidade. Sou eu que estou incomodado.
Eu não sei se você já percebeu isso ou não, mas eu estou incomodado, tem algo que está me atrapalhando, que é isso. Então, eu estou reagindo mal a isso. O que você acha que a gente pode fazer a esse respeito? Por que eu estou dando essa dica de relacionamento? Porque se a gente parar para pensar, mais de 80%, mais de 90%, quase que a totalidade do nosso estresse, das nossas preocupações, vem dos relacionamentos. Agora nós estamos especificamente com essa situação difícil aí, vivendo com esse Covid-19. Ok, esse é um fator externo, não depende de mim. Mas as minhas reações dependem de mim. Como é que eu encaro isso? Eu tenho dito, olha, a gente tem que enfrentar, vamos respeitar o máximo, a gente tem que respeitar. A hora que liberar, a gente vai o mais rápido possível trabalhar, fazer a roda girar novamente dentro da lei. Nesse momento, vamos ter ideias. Eu já soube que tem salões de beleza, cabeleireiros, cabeleireiras, que estão atendendo. Então, você marca um horário e você vai lá. Você vai estar sendo atendido de forma exclusiva, não tem aglomeração. Por que não fazer isso? Imagina, nós não vamos à farmácia, né? Eu tomo aí alguns remédios por problema de idade e tudo, né? Eu tenho problema dos dentes, já passei dos 50, quase dos 60, né? Estou chegando nos 60, então tem alguns remédios que você tem que tomar, não tem forma, né? Não tem outro jeito. Faço atividade física, agora está um pouco restrita, as caminhadas que estão pedindo para não caminhar fora. Então eu caminho dentro de casa, faço exercício parado, uma série de coisas. Então eu estou me cuidando. Se você se cuida, né, tem algumas precauções, tu vai mais longe. Luiz Carlos, tem alguma pergunta aí, de repente, que alguém já fez? Ou não? Tem a Drica, que eu acho que não deve ser a Adriana, que ela está dizendo aqui, gente, Elcio, quanto tempo, bom te ver, saudade dos cursos, da pessoa maravilhosa. Você foi muito importante na minha vida, quando ela estava com câncer na época que ela te fez os cursos, e foi muito importante aí o convívio com você. A Lidiane, ela fez um adendo lá na pergunta dela, depois que você fez o comentário, ela falou se viver só por hoje ajuda a evitar a ansiedade. O que você acha sobre isso? De não ficar pensando no dia de amanhã, né? Você vive um dia após o outro, né? Legal. Um abraço aí para a Drica, né? Tomara que em breve a gente possa se encontrar pessoalmente. Entra em contato. Tem outras pessoas aqui também que falaram aqui, mas está com perfil de empresa, é a S alguma coisa, aí não dá para ele dizer quem são os nomes aqui, mas tem muita gente aí mandando um abraço aí para você, que já te conhece aí dos cursos aí da DEIA. De outras, legal, obrigado, abraço para todos e obrigado a todos, né, que estão aí na live nos assistindo, dando o seu precioso tempo para a gente, né, ouvir alguma palavra. Eu tenho assistido muitas lives, muito bacana, tem muita gente com boas ideias fazendo acontecer. E uma dessas que foi falada agora e é interessante, que é o princípio 1 da regra de controle de estresse. Não que seja um em número de importância, esse é o primeiro mais importante. Não, são 30 princípios de controle de preocupações de estresse. A número 1 é viva em compartimentos, ele diz assim, vive em compartimentos diários hermeticamente fechados. O diário não quer dizer um dia, 24 horas. Quer dizer, você está em casa, está numa atividade, home office, focado, ok, não sei se você está no quarto, você tem um escritório dentro de casa, eu estou aqui num dos quartos. Então, concentra e fica 100% concentrado no que você está fazendo. Não, converse, peça para as pessoas da casa, durante a próxima hora, 2 horas, 3 horas, não bata, não entra, não interrompa, não perturba, eu estou focado trabalhando. Daqui a pouco vai a hora da refeição, você está 100% concentrado na refeição. Não vai querer ficar vendo celular enquanto está... Não, viva aquele momento. Opa, voltou a trabalhar, foi com atividade física, foi para um momento de lazer ali com a família, né? Fazendo um city tour pela casa, hora na cozinha, hora na sala, hora no outro ambiente. Pronto, você está 100% entregue naquele momento. Quando você vive o momento, aquele exemplo que eu dei do pai, que se ocupou junto a uma atividade com o filho. Você está ocupado, a sua mente sai de tudo quanto é pensamento que está passando na cabeça da gente e você se concentra, fica mais focado no ambiente e você responde melhor ao que está acontecendo. Essa é uma regra fantástica. E voltando a dizer, o mantenha-se ocupado não é só se encher de coisas, não. Você tem que estar... colocar uma certa agenda, lembra daquela visão, qual é o legado que você quer deixar daqui a alguns meses, quando olharem para você, dizer quem você foi, como é que você foi, o que você fez de bom para mim durante aquela crise danada da epidemia.
Então, desse legado. Quais são as atitudes hoje, dentro de uma agenda, que você pode tomar dentro da tua casa? Hora de uma atividade física, hora de refeição, hora de responder e-mails, hora de conversar com pessoas, hora de ligar para as pessoas. Aproveite o momento para fazer uma leitura, então determine horários para leitura. Aproveite o momento para ligar para pessoas importantes para você que não estão perto, mas podem ficar próximas devido às nossas redes sociais. Liga, passa um WhatsApp, faça alguma coisa, troca uma ideia. Eu toda semana, não posso todo dia, porque eu tenho, felizmente, por lá, tenho trabalhado muito, mas muito home office, mais até do que eu trabalhava no escritório. Então, eu preciso me organizar, estou organizado para que eu renda bastante, mas tenho meu horário para a família. Então, tem horários que eu ligo para meus pais, felizmente estão vivos lá em Curitiba, que bom. Aí eu coloco dentro de um aplicativo, hora do Zoom, hora do GoToMeeting, hora do Webex, mas normalmente tinha usado o Zoom para falar com a família. Coloco vários ali dentro da rede e fico conversando. Uma das minhas irmãs ou uma das minhas sobrinhas, dentro das suas casas, pega o telefone, coloca a família, a gente se vê, eu vejo meus pais, eles me veem, falo com meu filho. Então, várias pessoas de vários locais diferentes, conversando, trocando ideia, batendo um papo. Ou seja, a gente até tem se falado mais do que antes, em razão dessa distância física, agora utilizando melhor as redes sociais e o que tem de mais recente aí na internet. Tem muita coisa boa para fazer. Eu tenho visto, lembrei agora de um fator aqui, de pessoas que têm feito alguns, como é que eu vou chamar a palavra adequada? Enfim, tomado algumas ações que estão arrecadando alimentos, que estão arrecadando dinheiro, vão ao supermercado, compram, distribuem cestas básicas para locais com mais necessidade, para pessoas com mais necessidade. E eu lembro esses dias que a gente fez um almoço bom aqui em casa, no domingo, e acabou sobrando comida. Aí a minha esposa falou assim, olha, vamos doar essa comida. Você vai pegar o carro, a gente fez duas marmitas. E eu saí na rua procurando para quem entregar. E eu encontrei um casal que estava com, sei lá a idade, mas um com um ano e pouquinho, outro com menos de um ano, os bebês praticamente ainda pequenos. E tinha mais uma senhora junto, que era mãe de alguém, ou sogra de alguém, provavelmente. E quando eu cheguei perto, baixei o vidro e entreguei para eles, pode ficar com vocês, nossa, agradeceram demais. Eu sei que é algo pequeno, é muito pouco, mas é algo que você pode fazer. E se você une pessoas, através de doações e consegue minimizar o sofrimento, a dor de outros, ótimo, faça isso. São essas pequenas ações que ajudam e muito algumas pessoas. Aquela velha história do passarinhozinho com o biquinho, enchia o biquinho d'água e jogava água lá, apagava o incêndio na floresta. E o macaco corria, você não vai conseguir apagar o incêndio. Não, eu sei que eu não vou, mas eu estou fazendo a minha parte. Então, se cada um faz uma pequena parte, entra num outro princípio, numa outra regra de controle de estresse, que é crie felicidade para os outros, ou seja, tente ajudar as pessoas, crie algum momento bom ou para quem está aqui perto de você, ou para quem está longe, numa ação social dessa. Então, quando você se concentra em levar um pouco mais de alegria, de felicidade e fornecer algo bom para os outros, você eleva a sua autoestima, você fica bem, você transmite algo de bom para o outro, você acaba elevando a autoestima de várias pessoas à sua volta. Então, isso é uma técnica aí de controle de estresse que também ajuda muito. Sem se expor, com os devidos cuidados, Bota sua máscara, bota sua luva, mas a gente pode continuar ajudando pessoas mesmo à distância. Isso que você comentou sobre os novos hábitos, semana passada eu e minha esposa estava conversando sobre isso, a gente tem vários amigos que a gente já morou em algumas cidades diferentes, então a gente tem amigos espalhados pelo Brasil inteiro. Você é da Bahia, não é? Eu sou da Bahia, eu sou de Salvador. Salvador. E aí a gente comentando de alguns amigos em São Paulo, que a gente tem feito live direto com eles, assim, que a gente falou, isso já está há tanto tempo que já existe isso que a gente nunca fez. Então, a gente está começando até a se conectar mais com amigos de outros locais, que isso acabou mostrando, essa pandemia serviu para isso. A gente tem tirado muito proveito assim, de muita coisa. Aqui na nossa casa mesmo, a gente tem 2 filhos pequenos, um de 6 anos e outro de 3, e o meu filho fala assim, rapaz, eu estou gostando muito dessa pandemia, assim, eu só não estou gostando que as pessoas ficam doentes, mas eu estou podendo ficar mais tempo com meu pai, com minha mãe, se não for o problema da doença, assim, ele está adorando.
está estudando comigo, que a escola está fazendo aula online, eu que estou dando as aulas para ele. Então, a gente realmente está se reinventando, está mudando aí um pouco os hábitos. Eu próprio acredito que quando terminar eu vou ter outros hábitos dentro de casa. A gente está passando a valorizar até o trabalho da nossa empregada doméstica melhor do que a gente avaliava antes, né? Assim, a gente começando a ver as dificuldades do dia a dia, de fazer a comida, de ensinar, de botar, ajudar com as crianças, entendeu? Então a gente tem tido um aprendizado muito grande. E assim, falando um pouco sobre um dos últimos princípios do livro, que ele fala sobre evite a fadiga e as preocupações e mantenha a energia e o ânimo elevado, né? Ele comenta sobre descansar antes de se cansar, aprenda a relaxar no trabalho, proteja sua saúde, sua aparência. Então, se você puder falar um pouco, assim, eu acho que a gente já está encerrando aqui, faltam mais 8 minutos, né? Porque o Instagram limita em 1 hora a nossa conversa. Então, se você puder falar um pouco sobre esses princípios, e alguém, se tiver também alguma pergunta aí, podem fazer aí, que daqui a 8 minutos, infelizmente, a gente vai ter que encerrar. Isso. Eu acredito, esses são princípios extremamente interessantes, principalmente para o home office, né? Cuide de sua saúde em casa, cuide de você, cuide da tua família, invista bem seu tempo. É a mesma coisa, só que falando com outras palavras, né? Algo que eu queria assim, comentar é que uma das regras de controle de estresse que eu já utilizei e continuarei utilizando muito na minha vida são as famosas 4 perguntas, né, para resolver problemas. O número 1, qual é o problema? 2, quais as causas desse problema? 3, quais as possíveis soluções? E 4, qual a melhor solução possível? Porque nem sempre a melhor solução é possível. Agora, para utilizar essas 4 perguntas, você tem que escrever e responder por escrito também, porque sai da sua mente, vai para o papel, fica mais claro, você pode tomar uma decisão mais adequada. Do pessoal que está nos assistindo, Luiz Cláudio, tanto os que conhecem mais a você, conhecem mais a mim, podem contactar, que eu enviei para o Luiz Cláudio esse livreto de ouro que a gente está falando, porque tem as 30 regras de controle de estresse. E enviei de forma online, enviei por WhatsApp. Então, o Scout pode repassar para os amigos que pedirem, aqueles que também... Todos os interessados aí que tiverem, pode mandar uma mensagem no inbox aí com o número do WhatsApp que encaminham aí o livro de ouro. Utilizaremos a tecnologia para fazer esse material chegar na sua mão. Quem já fez o programa, dá uma relembrada. Quem não fez, começa a tomar contato com o material, né? Nós vamos retomar em breve, se Deus quiser, as turmas presenciais, mas no momento estamos com turmas online, e é um dos materiais que as pessoas recebem. Mas nós não estamos privando, deixando só para ter acesso a esse material quem faz o treinamento presencial online. Estamos enviando, mesmo que você não tenha feito o treinamento. Então, isso é extremamente bacana. Outro ponto que é interessante falar é que nós precisamos ter um propósito. Eu falei agora há pouco da visão, ótima visão, interessante. Mas qual é o seu propósito? Você tem um propósito de vida, ótimo, ajudar, contribuir, fazer, melhorar, mas tem um propósito todo dia. Treine isso contigo. Estabeleça um propósito. Hoje eu vou sorrir bastante. Hoje eu vou falar com 5, 10, 15, 20 pessoas. Hoje eu só vou transmitir boas notícias. Hoje eu vou falar com tais pessoas e vou fazer perguntas para que elas raciocinem diferente. Hoje, pensa no positivo. A gente tem que... eu aprendi isso há muito tempo atrás, já com meu avô, que deve ter aprendido com o pai dele, com o avô dele, com o bisavô. A gente colhe aquilo que a gente planta. Então, se eu penso muita coisa negativa, eu acabo colhendo coisa negativa. Se eu planto bondade, se eu planto ajuda, se eu planto cooperação, se eu planto fornecer algo de bom para os outros, criar, gerar felicidade, alegria, elevar a autoestima das pessoas, isso volta para a gente. Eu acredito muito nisso. Você acaba colhendo tudo aquilo que você planta. Ninguém vai plantar feijão e colher milho. Não tem jeito. Você vai colher aquilo que você está plantando. Então, se você está plantando algo bom, contribuindo para com os outros, eu acredito que o mundo é redondo, o universo te traz de volta aquilo que você fornece. Então, ajude hoje sem ver a quem, que amanhã também você será ajudado por outras pessoas. Isso é extremamente interessante e importante. Scout, daqui a pouco está acabando, né? Está sendo um prazer conversar contigo. Só mais uma pergunta aí. A Lidiane está perguntando sobre se o livro... ele fala sobre mudanças de hábitos.
Interessante a pergunta. Fala e dá uma série de dicas sobre mudanças de hábito. Você tem, em média, aí, né, segundo a neurolinguística, 21 vezes você tem que ter de atividade e repetição para você adquirir um novo hábito. Então ele comenta alguma coisa sobre isso. Como de repente está difícil você sair e comprar um livro na livraria, compra livro virtual ou baixe livro virtual na Amazon e em vários locais. Também tem muitos livros virtuais aí disponíveis, e esses da Dale Carnegie estão disponíveis também, como fazer amigos, influenciar pessoas, como evitar preocupações, começar a viver. Ambos, principalmente como evitar preocupações, nesse momento é uma leitura extremamente interessante. Você vê ali dicas, orientações, exemplos, tudo através de exemplos de terceiros, né, que se encaixam perfeitamente nos dias de hoje. E eu estava lembrando agora, os mais novos não têm essa noção, mas quando em 1990 teve foi em março, se não me engano, 1990, teve um plano Collor que você dormiu com dinheiro na conta e quando amanheceu o dia tinha sido tudo confiscado. Ninguém tinha mais dinheiro na conta, tudo foi confiscado. Olha que situação, se não tinha dinheiro para ir na esquina comprar um pão, para fazer uma compra no supermercado, foram assim dias, semanas e meses muito difíceis. A economia voltou ao normal, mas foram momentos extremamente difíceis. Todo mundo ficar sem ter alguma coisa. Tinha tudo disponível, você não podia comprar, você não tinha dinheiro, mas daqui a pouquinho, devagarinho, foi voltando, foi retomando o processo, a gente venceu aquele ciclo, venceu aquela situação, voltou, o país todo a crescer, como agora está acontecendo, vai voltar ao normal, né? Torcemos para que seja o mais breve possível. Mas como toda situação difícil, ela deixa baixas, né? Então, estão tendo baixas, infelizmente, mas nós vamos vencer, vamos superar, e vamos tocar para frente. Daqui a pouco nós estamos, oxalá, nos encontrando aí pelos corredores da vida aí para poder contribuir com histórias boas do que nós fizemos naquele momento difícil. Não tem como, vai terminar. É como termina a noite, vem o sol da manhã e vice-versa. Então, daqui a pouco nós estamos juntos conversando. E o que nós vamos conversar? Como é que foi aquele momento difícil para você? Já temos histórias para contar. E tomara que a gente tenha muita história boa para contar de superação da gente e de pessoas que estão ao nosso redor. Verdade. Eu acho que todo mundo vai sair aí com... Quem souber aproveitar vai sair com muitos aprendizados e proveitos, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. E assim, para encerrar, primeiro já agradecendo aí a todos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, nós temos 2 minutos ainda para terminar, mas agradecer a todos que participaram. E para finalizar, Elcio, você poderia falar um pouco sobre um tema aqui que eu acho que é bem o que a gente pode fazer agora, que é sobre cultivar uma atitude, uma regra de ouro, cultive uma atitude mental que lhe proporcione paz e felicidade, né? Ele fala de preencher sua mente com gratidão, não imite os outros, valorize suas bênçãos, tirar proveito das perdas. Então, é aquilo da gente estar com atitude mental positiva, né? Para a gente trazer paz e felicidade para que a gente possa enfrentar esse momento ruim, que a gente saia muito mais forte da crise do que quando a gente entrou. Então, se você quiser fazer aí alguma consideração final, a gente está no nosso último minuto aí. Legal, obrigado aí pelo convite, Luiz Cláudio. Desejo sucesso, boa sorte, superação para ti, para todos que estão nos ouvindo e que tudo volte ao normal mais rápido, né? Mas o fato de preencher a sua mente com coisas boas, vamos resumir assim, faz parte de tudo que a gente falou. Aqui você está colhendo aquilo que está plantando, está pensando coisa ruim, está vendo notícia ruim, é o que está ficando dentro de você, o que está vindo para a tua mochila te causando um peso. Deixa contigo aquilo que te faz bem. E o que te faz bem? Pensar coisas negativas ou pensar coisas boas? Então dá para a gente contar as nossas bênçãos também, né? Tem tanta coisa boa ainda acontecendo com a gente na nossa vida, né? Aqueles que felizmente não perderam nenhum ente querido, tá todo mundo na sua volta, você está bem, está com saúde, está pronto para recomeçar, né? Preencha a sua mente com atitude positiva. Claro, não tem mágica. Porque a própria mágica é um engano, né? Ela é um ato de ilusão, é ilusionismo. Então, assim, não tem mágica, né? Eu tenho que ver onde eu estou, onde é que eu quero chegar.
Eu tenho 2 pontos, e entre esses 2 pontos eu vou ter que traçar aí algumas metas, alguns objetivos, cuidar de mim estar à minha volta, cuidar da minha saúde, procurar focar no que eu posso fazer e não focar naquilo que eu não posso fazer, porque você não pode fazer, não pode, deixa para trás. Agora, o que eu posso fazer daqui para frente? Onde é que eu posso buscar ajuda, solução, troca de ideias? Fala com gente que te agregue alguma coisa, isso é fundamental, porque vai passar e nós vamos sair mais fortes dessa. O famoso Elcio, que não 20 mata, segundos aí engorda. para finalizar. 15 segundos. 15 segundos. 15 Gente, segundos. obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos e oxalá a gente se encontre pela frente em novas oportunidades. Obrigado, Luiz Cláudio. Até breve aí. Tudo de bom.